Paz de Cristo a todos. Permitam-me algumas observações acerca do 14º domingo do tempo comum, que o texto da liturgia coloca o Evangelho de São Lucas no capítulo 10, do versículo 1 a 12, depois do 17 ao 20. O texto é muito importante para aquilo que é a expressividade da igreja, da vida da igreja, da sua ação. Coloca no versículo 1 que Jesus designou, o Senhor designou ainda outros 72 discípulos e os enviou. Faz aqui compreender que é uma ação que vai se estender como algo que é permanente da vida da comunidade, e esta forma designou, né, como quem faz um destacamento como algo complementar, da ação que vai complementar a ação de outros. E é muito importante porque poderia pensar que a missão, então, deveria ser desenvolvida somente por aqueles 12 escolhidos, mas Jesus, ao utilizar esta expressão dos 72, que faz a gente recordar aquele momento em que Moisés vê que o povo é muito grande e Deus precisa dar a ele ajudantes para esse governo do povo, e ali então tem aquele momento da escolha desses 70 e depois mais 2 que estavam ainda no acampamento. Para nos colocar nesse entendimento que ao longo do tempo poderia se imaginar, então, a missão de evangelizar, a missão de ser presença do Senhor, simplesmente aqueles 12, ou seja, através dos tempos, então, dos ministros ordenados, religiosos e religiosas, mas ao fazer, então, esta a extensão, Jesus indica que a confiança dele se dá em todo batizado, batizada, crismado, aquele que faz a experiência da graça de Deus. Ele se torna então testemunha. Esta graça, ele se torna prova, né? Como aquele cego que Jesus curou, ele é a prova. Então, ao longo do tempo, aqueles que fazem a experiência de Deus, eles são chamados a ser prova. De 2 a 2 nos coloca a pensar, né, da necessidade de 2 para testemunhar algo. Então, os discípulos de 2 a 2, os cristãos, passam a ser testemunhas de testemunhas. E ele coloca dizendo, né, que enviou-os, né, como uma presença que representa, né, a expressão grega nos dá justamente esse entendimento, uma presença que vai, né, representar, né, onde em lugares que ele devia ir, né, tinha necessidade de ir. Então, aqui no sentido não de que ele precisasse de alguma coisa, mas aqueles lugares precisam dele. Então, essa consciência do cristão, né, onde eu estou, Cristo, ali tem um propósito, né? Não um propósito somente para mim, mas um propósito para aquelas pessoas, e assim há de pensar, né, que a necessidade da presença do Senhor, né, em todos os ambientes, na nossa família, ambiente de trabalho, né, na rua, seja onde for. Disse eles, né, a messe é grande. Esta expressão da messe nos refere a uma ideia de colheita, mas num tempo maravilhoso, né? Um tempo maravilhoso, um tempo de colheita, e assim para pensarmos que é preciso recolher, e Cristo não vai recolher plantas, né? Frutos, então ele vai recolher pessoas, né? Cristo deseja, como nas outras imagens ele usa, né? Guardarei meu trigo no celeiro. Então o trigo não se refere simplesmente ao grão da planta, mas aqueles que são justos. Então esta colheita nos faz então compreender, né, uma urgência, né, de salvar, de ajudar na obra da salvação, da melhoria da vida das pessoas. E ele diz, né, a messe é grande, mas poucos operários, os trabalhadores. Aqui a ideia são não somente pessoas que fazem alguma coisa, um trabalho, mas eles são realizadores.
e vai montando o conjunto dizendo que é preciso implorar com razão para o Senhor da messe que mande operários para a messe que é dele. Então aqui nós entendemos o quê? Que toda vida ela é querida por Deus, ela participa da sacralidade, da divindade de Deus, e justamente então esses que são esses trabalhadores, são esses realizadores, vão colaborar é, para salvar, né, na expressão mais ampla, né, que é melhorar, né, não fazer mal, e até a salvação, no sentido de colher as pessoas de fato, trazê-las, entregá-las a Deus, por mesmo sendo Ele o Criador de todos, né, mas se não, o demônio pode então colher, né, daquilo. Ele diz no versículo 3: ide, como quem parte, né, se estende, vos envio como cordeiros entre lobos. E aqui parece-nos uma ameaça para as pessoas, mas esta missão de Jesus, então, diz de uma robustez daqueles que se doam, né, como Jesus é o Cordeiro de Deus. Então o discípulo ele compreende que ele foi eleito e ele também é este que se torna este escolhido, né, que se oferece, oferecido pelo próprio Deus, não para o destroçamento, mas para uma compreensão que há uma violenta diferença entre os discípulos. Ele diz da urgência, né? Não leveis bolsa, nem mochila, nem calçado ou sandália, né? Nem cumprimenteis ninguém. Aqui se fala justamente da urgência, né? Então você não vai juntar dinheiro, você não vai a bolsa, né? Comprar alimentos, prazeres, né? Não cumprimenteis, né, as sandálias, né? Então, que é a sandália? É uma coisa que você coloca debaixo do pé e amarra por cima. Então, uma coisa muito simples. Ele diz, nem isso. E justamente, né, para compreender esta urgência. Talvez alguém pense assim, mas eu vou arrumar isso, vou arrumar aquilo. Se um parente de uma pessoa está numa situação muito perigosa, aquele que é íntimo da pessoa, ele vai sair descalço, ele deixa tudo. Então, Jesus coloca isto para frisar justamente a urgência de salvar, a urgência de fazer o bem, a urgência de anunciar o reinado de Deus, pois nós não sabemos que momento o demônio toma alguém, o momento que alguém entrega a sua vida para a depressão, para a tristeza, perde o sentido da existência. Então, é urgente. Esta é a forma que Jesus coloca. E ele diz, né, em toda casa que entrar, dizei primeiro a paz esteja nessa casa. Esta expressão grega, né, faz lembrar justamente, né, de que esta pessoa vai entrar, esse missionário vai entrar e vai justamente enaltecer, valorar, dizer justamente, né, da graça de Deus nesse ambiente. E ali, se houver um filho da paz, ou seja, né, essa pessoa que descende justamente desta dimensão honrosa da existência, né, da vida, né? Então, por isso a casa não é lugar de briga, discussão, né? Pode haver divergências, mas nada que deva levar, né, a uma rivalidade, uma violência entre as pessoas, né? E mesmo se ele diz, né, mesmo se alguém não receber ali, não receber o discípulo, né, o discípulo tem a obrigação de dizer, olha, o reino de Deus também para vocês, né? Seguindo, o texto coloca, né, que aquele lugar, né, como Sodoma, porque Sodoma é a síntese, né, da perversão moral que foi julgada por Deus, né? Então, aquele lugar que não recebe esta boa notícia, ela será muito pior, né? Eles voltam
diz o texto, né, que eles voltam, né, jubilosos, né, eles retornam desta experiência, não simplesmente voltaram de algo, foram a algum lugar, voltaram, mas eles voltam desta experiência, né, e desta experiência de ser presença, de aceitar a confiança de Deus, eles voltam, né, jubilosos, né, como se fossem agraciados, né, abençoados, dizendo: Senhor, até os demônios nos submeteram, né, na ideia de que os demônios têm reverência, respeitaram. De fato, esta ideia aqui nos faz pensar o quê? Se uma pessoa vai na igreja, se uma pessoa tem uma religião, todo mundo vai pensar que esta pessoa ela é do bem, né? Supostamente, né? Que não vai fazer o mal para os outros, não vai fazer fofoca das pessoas, né? Então há um respeito que a pessoa passa a ter, né? Mas isso não deve engrandecer nem causar um orgulhamento, né? Na pessoa. E Jesus vai usar uma expressão, dizer, né? Vi Satanás. Esta expressão que ele usa no sentido de ver é no sentido de um discernir inequívoco, ou seja, realmente ele viu o adversário, né, este cair, não é simplesmente que ele estava num lugar alto e foi para um lugar inferior, mas no sentido de que o inimigo, ou seja, tudo aquilo que é do inimigo, perdeu a sua referência, né? Então toda espécie de maldade não é mais referência para a vida de onde foi anunciado a boa nova, o reino de Deus, né? E esta ideia, né, de como um relâmpago, né? Então é justamente isso, né? Perdeu a referência, perdeu a sua imponência, né? O mal perdeu a sua imponência, já não, já é como uma coisa que saiu de moda fazer a maldade. E Jesus diz a eles, né? Contudo, não vos alegreis que os espíritos vos estão sujeitos, né? Estão até mesmo os espíritos, ou seja, essa ideia, né? Até demônio, ele tem respeito por nós, ele, né? E tal. Isto nos faz pensar justamente o que adiantaria até o demônio respeitar alguém, mas essa pessoa não estar no céu. Né? Então, o que adiantaria todas as pessoas respeitarem esta pessoa, mas ela não ir para o céu? Por isso ele diz: alegrai-vos porque vossos nomes estão escritos no céu. Né? Então, esta é a verdadeira alegria, esta é a verdadeira satisfação. Né? Ser considerado entre aqueles que estão nas alturas, Nossa Senhora, São José. Então, esta deve ser a alegria, não simplesmente os respeitos do mundo, se inchar por aquilo que fez, mas preservar a sua identidade junto do Senhor. Boa semana.